Mas já estamos aqui com o advogado, doutor Humberto Pinto Neto, né? Essa semana, segunda-feira, o Congresso, o Senado, né, aprovou também o Corona Voucher, né, que é o auxílio de R$600 que o governo concederá aos trabalhadores informais que estão aí impedidos de trabalhar devido ao isolamento social imposto pelos estados e municípios. Então, geram muitas dúvidas, né? Quem tem direito, né? Como conseguir esse auxílio. Nós convidamos o doutor Humberto Pinto Neto para tirar todas as dúvidas. Ele gentilmente se propôs a estar aqui no programa hoje. A gente dá o nosso bom dia ao doutor Humberto Pinto Neto. Bom dia, doutor. Bom dia, Caio. Bom dia, bancada do programa Primeira Mão. Bom dia, audiência. A gente vai tentar, mais uma vez, dar uma ajuda aqui. Agradeço o convite e ver se a gente consegue esclarecer as dúvidas que sempre surgem nessas inovações legislativas. Bom, a medida foi aprovada pelo Senado, ainda falta a sanção presidencial, mas as pessoas querem saber, doutor Neto, quem é que vai ter direito ao Corona Voucher, né, esse auxílio aí de R$600? Vamos lá. Esse o Corona Voucher, ou auxílio emergencial, como ele é tratado no projeto de lei, que, assim, como ainda não foi, na verdade, passou pela sanção presidencial, nem pela publicação, tecnicamente ele ainda não é lei, propriamente dito, ele não recebeu numeração e tal. Ele é um programa que foi voltado para poder auxiliar aquelas pessoas que não têm um vínculo formal de trabalho, em princípio, tá? Esse é a sua finalidade inicial. Então, ele não se dirige, assim, aos empregados que estejam com carteira assinada, trabalhando, recebem com seus contratos vigentes. Ele não se dirige a quem esteja recebendo um benefício previdenciário ou uma outra forma de transferência de renda por parte do governo federal, como os benefícios assistenciais, da assistência social, à exceção dos beneficiários do Bolsa Família. Nesse caso especificamente é possível haver acumulação. Ele não se dirige também a quem esteja recebendo o seguro-desemprego, ou seja, aquele cara que, na verdade, está desempregado nesse momento, mas que está amparado pelo seguro-desemprego, e não se dirige também, em tese, à categoria, na verdade, dos empresários formalmente constituídos, aí excetuados, na verdade, aquela turma que está na categoria do contribuinte individual, o autônomo, ou do MEI também, o microempreendedor individual, tá? Quais são os requisitos que foram definidos para poder se habilitar a esse programa? Ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, como eu disse, não ser titular de benefício previdenciário ou assistência previdenciária, ou do seguro-desemprego, ou de um outro programa de transferência de renda, à exceção do Bolsa Família, ter renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, e que no ano de 2018 não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Então, esses são os requisitos iniciais, tá? Mas a lei, na verdade, aí também delineia quem é que seria, na verdade, quem se enquadraria dentro da possibilidade de recebimento do benefício, além desses requisitos. Aí ela lista o microempreendedor individual, o contribuinte individual do regime de previdência, que trabalha por conta própria, o autônomo cadastrado como tal, o trabalhador informal, que seja autônomo ou que esteja desempregado, já não salvaguardado pelo seguro-desemprego, ou seja, aquele cara que recebeu o seguro-desemprego, mas o seguro-desemprego agora já cessou, e aí ele, apesar de ter tido todo o histórico como trabalhador formal, nesse momento ele está desassistido de qualquer benefício, que estejam cadastrados no cadastro dos programas sociais do governo federal, o CAD único, até 20 de março de 2020.
Para quem não está cadastrado no sistema, a lei também permitiu uma forma de se encaixar, ou seja, ela vai permitir que o trabalhador faça uma autodeclaração de que preenche esses todos, os outros requisitos todos, tá? Os primeiros que eu citei, e que se encaixa nos critérios também de renda, para poder assim se habilitar ao recebimento do seguro-desemprego. Com essa autodeclaração, que vai ser feita numa base digital, em princípio, o trabalhador se habilita ao recebimento do benefício, e podendo, no entanto, o governo federal depois checar essas informações para ver se há manutenção ou não da pessoa, do trabalhador, dentro do programa social. Se for verificado que ele não preenchia os requisitos, ele vai ser excluído do sistema e aí pode ser obrigado, inclusive, a restituir os valores que recebeu indevidamente. Ô, doutor, as pessoas se perguntam, né, como fazer, por exemplo, para comprovar a renda, né? O pessoal que é autônomo muitas vezes não declara imposto de renda, né? Como declarar essa renda, né, familiar ou essa renda individual que a lei preconiza aí? Pronto. A lei definiu inicialmente o seguinte, que a base de informações iniciais para isso é o cadastro único do governo federal para os programas sociais, o chamado CAD único, tá? Quem não está cadastrado no CAD único, ele vai fazer essa comprovação através da autodeclaração no sistema. Ou seja, você vai preencher via sistema, não sei se vai ser disponibilizado aí pelo Ministério da Economia, se vai ser pela Secretaria do Trabalho especificamente, isso ainda não foi definido, porque assim, ainda vai haver uma regulamentação dessa lei, após, na verdade, ela passar pela sanção e pela publicação, ela não vai entrar automaticamente na prática, ou seja, o benefício não deve estar disponibilizado de imediato, a previsão é que isso só ocorra a partir da segunda quinzena de abril, tá? Vai haver uma edição de um decreto que vai regulamentar as formalidades e as minúcias de como o procedimento vai se dar, e vai haver também uma medida provisória para poder fazer a dotação orçamentária capaz de fazer frente ao pagamento desses benefícios. Mas, em princípio, o que a lei estabeleceu é isso, assim, quem não está cadastrado no CAD único vai fazer uma autodeclaração via sistema de que preenche esses requisitos e que preenche a renda. O governo depois pode checar essas informações com base em declarações de imposto de renda, com base em recolhimento previdenciário, enfim, com base naqueles elementos que hoje o governo já se utiliza, por exemplo, para poder detectar quem eventualmente está sonegando renda ou não fazendo declaração de imposto de renda. É possível que tenha falhas no processo, é possível que o governo também não tenha assim, a possibilidade de localizar todas as falhas ocorridas, mas, em princípio, a lei estipula isso, que assim, essa checagem será feita a posteriori e, uma vez detectada que existem inconsistências, que que o beneficiário não preenche os requisitos para o recebimento do benefício, ele pode ser excluído do sistema, que tem previsão de pagamento de até 3 parcelas por 3 meses, tá? E pode ser determinada a restituição dos valores. Bom, vou passar aqui para os meus colegas de bancada também querem fazer perguntas. Eu vou pedir para o Marconi também dar uma olhadinha no Facebook, que eu não estou tendo aqui contato. Eu estou dando uma olhada aqui no YouTube e no WhatsApp. O ouvinte que quiser também mandar mensagem para cá, você pode mandar pelo Facebook, tem o nosso YouTube lá, canal da Rádio 2 de Julho, e também o nosso número de WhatsApp, eu vou dar aqui agora, é o 975, para quem é de fora, né, da região de Alagoinhas, 75998838975, 998838975. Gomes. Bom dia, doutor Humberto Pinto. Por uma curiosidade aqui, a gente percebe que o seu nome é Humberto Pinto Neto, né, que se encaixa com o sobrenome de um prefeito atual e de um ex-vice-prefeito, que foi o Pedro Marcelino Pinto Neto. Então, tem sobrenome de gente grande, né, e tem sido grandioso também nas informações, porque elas têm servido para elucidar a dúvida de muita gente. Mas, doutor Humberto, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, que aproximadamente 30, 40 milhões de pessoas devem se encaixar nesses requisitos para receberem
esse benefício, né? Será que operacionalmente vai ser possível no tempo previsto? Porque se não sair no tempo previsto, aquele que precisa do benefício vai ter mais dificuldade ainda. Será que existe uma estrutura que possa comportar e fazer com que operacionalmente isso saia no tempo adequado? Bom, assim, a estimativa de impacto direto, ou seja, de benefícios que sejam pagos, envolve quase 60 bilhões de reais, tá? Eles estimam que o número de pessoas, o contingente de pessoas envolvidas seja realmente muito grande. Seriam aproximadamente 30,5 milhões de trabalhadores, pelo que eu vi nas informações da Agência Senado, isso de beneficiários diretos, 117 milhões, talvez indiretamente, contando aí as famílias desses beneficiários. Olha, é possível que seja um avanço gradual. O próprio ministro Onyx Lorenzoni disse que, inicialmente, o benefício provavelmente deve ser pago aos beneficiários do Bolsa Família, porque estes já se encontram cadastrados. Então, assim, as formalidades para o preenchimento e verificação dessa renda já estariam mais viabilizadas. Quanto aos demais brasileiros, assim, vai partir da iniciativa de cada um. Você vai ter que buscar, na verdade, o preenchimento dos requisitos, solicitar o benefício. Uma plataforma digital vai ser disponibilizada para que você faça isso da forma mais rápida e sem precisar ser presencialmente. Os pagamentos, efetivamente, eles estabeleceram que serão feitos pelos bancos públicos, aí envolvem Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, no caso do Norte, o pessoal do Banco da Amazônia, mas também através das entidades correspondentes bancárias desses bancos, que seriam aí as lotéricas e também os Correios. Então, assim, há uma malha de estrutura para viabilizar o pagamento, mas é claro que falhas podem acontecer e alguns tumultos em relação a isso, sim. De certa forma, a gente tem que entender já o seguinte: uma boa parte desse universo que vai ser contemplado por isso já é contemplado hoje pelo Bolsa Família. E, inclusive, vai ser permitido aos beneficiários do Bolsa Família, como eu destaquei, cumular o recebimento do Bolsa Família com esse benefício. Então, assim, se ele pode acumular as duas coisas, não há a impossibilidade de você ser excluído do sistema porque recebe aquele benefício. O restante que não está contemplado nesse universo vai ter que buscar os preenchimentos através dos requisitos já estabelecidos, ou da base de dados já constante do CAD único, ou da base de dados da própria Previdência, para aqueles que são trabalhadores como contribuintes individuais do regime de Previdência, como autônomo, ou da base de dados, na verdade, já apresentada como MEI. Acho que por isso, inclusive, que a lei direcionou para esses cadastros, porque, assim, ali já tem um universo de dados que vai ser mais fácil a checagem e a viabilização da identificação daquele beneficiário. Bom, doutor Marconi, se prepare que eu vou lhe chamar, porque aqui tem uma pergunta de uma ouvinte, a Valdemira Vieira. Ela mandou uma mensagem, diz: bom dia, sou moradora de Pau Lavrado, não tenho renda fixa e não sou cadastrada no cadastro único. Ela pergunta se tem direito. Ela diz que está desempregada há 2 anos. Pronto, se ela está desempregada há 2 anos, ela não está enquadrada na regra de estar recebendo o seguro-desemprego, presumivelmente, tá? E se ela não está no cadastro do CAD único, ela vai partir, preenchendo os demais requisitos, ela vai partir para a forma da autodeclaração, ou seja, quando o sistema já estiver funcionando, ela vai ter que ir lá, fazer, através do sistema, a autodeclaração de que preenche os requisitos, de que se trata de uma trabalhadora informal,
de que está dentro dos limites, na verdade, de renda estabelecidos, de que é maior de 18 anos, enfim, todos os outros requisitos que a gente citou aqui, para que aí ela possa se habilitar ao recebimento do auxílio emergencial. Bom, Marconi. Bom dia, doutor. O governo divulgou que vai permitir que todos façam essa declaração e que vai preferir acreditar na palavra das pessoas, e se houver alguma incoerência, se houver alguma mentira, alguma tentativa de fraude, isso será visto depois. E depende muito de o que é que o governo entende como fraude. Por exemplo, a pessoa dependente de algum aposentado pelo INSS, por invalidez mesmo, cujo rendimento mensal não é muito grande, e esta pessoa precisa também trabalhar na informalidade para ajudar dentro de casa. Geralmente são pessoas, às vezes um casal de idosos, por exemplo, a aposentadoria não dá. Então, essa companheira ou esse companheiro faz essa inscrição para receber os R$600. Depois que o governo fizer a verificação, há o risco de cancelamento desse benefício e a exigência dessa pessoa de ressarcir o governo, por o governo entender que, em função do companheiro ou companheira já ter uma aposentadoria, ela não se enquadraria no grupo de pessoas que poderia receber esse auxílio? Pronto, vamos lá. É assim, a disposição do projeto de lei, em princípio, ela não fala do fato de outra pessoa na família ter renda. Ela não inviabilizaria o recebimento em relação ao trabalhador informal que tem alguém na família que já recebe, que seja empregado formal ou que receba algum tipo de pensão ou aposentadoria ou benefício previdenciário ou assistencial. Ela fala especificamente da pessoa que está se habilitando ao benefício. Então, presume-se, em princípio, pode ser que o decreto venha e faça essa restrição, de que essa pessoa poderia receber desde que ela preencha os demais requisitos, ou seja, que ela seja maior de 18 anos, que a renda familiar dela como um todo não ultrapasse o universo de 3 salários mínimos, tá? Ou seja, dela e aí dessa pessoa que recebe o benefício, de mais outras pessoas que tenham, eles consideram aí, na verdade, a renda bruta total do período, tá? Por mês, e que também na renda média mensal destas pessoas não se ultrapasse o limite de meio salário mínimo por pessoa, entendeu? Então, assim, em princípio, a lei não impediu que uma pessoa casada com outra que esteja empregada, ou que conviva na mesma casa com a outra pessoa que seja empregada, ou que receba um benefício previdenciário, esteja fora do recebimento, se ela pessoalmente preenche aqueles requisitos, ok? Doutor, aqui o José Aeronarques, ele pergunta: bom dia, eu estou cadastrado no CadÚnico, mas ainda não tenho um cartão, o que fazer? Olha, eu sugiro que ele tente os caminhos pelos contatos oficiais para poder tentar obter essa informação antes do momento em que ele precise se utilizar dessa base de dados para poder receber o benefício. No entanto, assim, os pagamentos referentes ao benefício pela previsão de lei, eles serão feitos em uma espécie de conta poupança digital, cuja abertura nos bancos oficiais vai dispensar, na verdade, a apresentação de outros documentos, ou seja, ele vai ter os números de cadastro dele e tal, não sei o que, fazer o requerimento e aquilo vai habilitar ele, tá? Então, eu presumo que vai haver, na verdade, um compartilhamento dessa base de dados do cadastro único com essas instituições oficiais para viabilizar esse pagamento. Doutor Humberto, o Tonho Rato está fazendo aqui uma pergunta, ele pergunta uma opinião pessoal sua, né? Se esse dinheiro não deveria ser destinado à compra de empresas que se comprometesse em não demitir. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Esse benefício especificamente visa assistir todo aquele universo que a gente tem de trabalhadores informais, dos microempreendedores individuais que provavelmente que estão sendo diretamente prejudicados por esse momento de crise e que não tem muito como se ocorrer. É aquele cara que normalmente não tem uma renda fixa, é aquele cara que dependia, às vezes, do serviço que ele fazia. Então, a gente não pode pensar exclusivamente em tentar salvaguardar quem seja empregado formal e deixar todo esse universo, que é um universo enorme de pessoas,
Assim, como eu falei, a estimativa, na verdade, do Senado é que isso atinja cerca de 117 milhões de pessoas, direta e indiretamente, para você simplesmente tentar priorizar outra coisa. Eu acho que o empregado formal vai precisar ser também auxiliado, porque tem empresas formais que vão precisar passar nesse processo. Houve já aquela sinalização em relação às linhas de crédito que serão disponibilizadas para as pequenas empresas e tal, no valor até de 40 bilhões, o que, no entanto, também não resolve plenamente a situação dessas empresas. Existe ainda uma expectativa da edição da medida provisória referente à suspensão dos contratos de trabalho com pagamento partilhado entre empresários e o governo, mas a gente não pode deixar a míngua todo esse universo de pessoas. Não dá para cobrir um santo e descobrir no outro. Verdade, doutor Humberto. Alguém tem mais alguma pergunta da bancada? Olha, tem uma pergunta de um internauta que é muito mais pessoal, para que, caso o doutor Humberto queira responder, do que propriamente técnica. Então, doutor Humberto, o Ré Oliveira pergunta o seguinte: Ré Oliveira, saudando os membros da bancada e os web ouvintes, peço que para a bancada e para o convidado comentar essa questão. Um governo federal despreparado para lidar com problemas que já afetavam a população brasileira antes da pandemia, terá tempo hábil para fazer chegar essa esmola a quem precisa sobreviver? Não seria melhor dar autonomia de ação para os governos estaduais para agir na entrega desse auxílio, visto que esses governadores já se mostraram mais eficientes, ágeis e coerentes para lidar com essa crise? E aí o presidente teria tempo para continuar seus comícios e campanha eleitoral. Tanto para o nosso convidado quanto para a bancada. A pergunta tem muito mais um viés político do que propriamente técnico. Mas é assim, como a gente está tratando de um benefício federal, o razoável, em princípio, é que a instituição e o pagamento e a administração disso seja federal. Se a gente estivesse tratando de um benefício estadual, ficaria sob a competência dos estados. No resto, aí é a opinião política de cada um. Doutor Humberto, o Tonho Rato acabou de ligar aqui, ele disse que fez a pergunta descontextualizada. O que ele quis dizer foi o seguinte: se esse dinheiro não poderia ser usado, né, na compra de produtos, né, dos supermercados, no caso, que se comprometesse a não demitir seus funcionários, né, aquelas empresas. Então, em vez de você dar o auxílio 600, você daria, né, esse tipo aí de recurso para essas pessoas não passarem, né, necessidades. Olha, eu acho muito mais complicado. Primeiro você operacionalizar isso. Aí talvez realmente não chegasse a tempo. A outra coisa é o seguinte: o dinheiro, na verdade, disponibilizado para o beneficiário, ele vai poder administrar conforme as necessidades dele. Ninguém melhor do que ele para saber quais são as necessidades dele naquele momento. Pode ser medicamento, pode não ser necessariamente... pode ser conta atrasada, né? Já está pagando pegando fiado aí produto. Pois é. Então, assim, eu acho que é mais complicado você pensar nessa outra coisa. Em relação à garantia de emprego dos empregados, eu ainda imagino e espero, e acho que uma boa parte do empresariado espera a sinalização de outras medidas além das que já tivemos. Bom, obrigado, doutor Humberto, por sua participação. Já são aqui quantos? 6h59, estamos já no finzinho do programa. Eu deixo o senhor à vontade aí para as suas considerações finais. Bom, obrigado mais uma vez à bancada do Primeira Mão pelo convite. Espero poder ter ajudado aqui a tirar algumas dúvidas. Existem mais detalhes em relação ao auxílio emergencial que vai ser pago e que a gente ainda não pôde aqui entrar em detalhes, como o pagamento, a acumulação do benefício dentro da família, que pode chegar até R$ 1.200, o fato, na verdade, de que nas famílias em que você tem a mãe como chefe de família, a mãe solteira, ela pode receber até o valor de 2 cotas do benefício no mesmo mês. Mas, assim, esses detalhes eu trato lá na minha página no Instagram, o @HPNADV. Então, assim, quem quiser ter mais informações pode ir lá, dar uma olhada no post, e se tiver algumas dúvidas pode fazer as perguntas lá que a gente responde. Bom, obrigado, doutor Humberto Pinto Neto. Nós conversamos aí com o advogado Humberto Pinto Neto sobre a questão do Corona Voucher, né, o auxílio de R$600 para aí o pessoal aí da informalidade que está desesperado, sem poder vender com esse isolamento social.
Marconi William.